Existe um lugar no mundo onde a esperança vai para morrer. Não é um campo de batalha, nem um deserto inóspito. É o fundo de uma cela de concreto, fria e úmida, no corredor mais escuro de um abrigo superlotado. Nesse lugar, vivia uma criatura que o mundo havia decidido esquecer. Ele não tinha nome, tinha apenas um número, rabiscado em uma prancheta suja pendurada na grade, 384. Mas e se você perguntasse aos voluntários, ou se tivesse a coragem de olhar para ele, o nome que viria à mente não seria um número, seria o indesejado. Ele era o cachorro que ninguém queria, e não era difícil entender o porquê sob a ótica cruel da estética humana. Ele não era fofo, ele não abanava o rabo quando alguém passava. Ele era uma massa de pele cinzenta, endurecida por uma sarna crônica que o fazia parecer feito de pedra, não de carne. Ele cheirava a doença. Faltavam-lhe pedaços da orelha. Seus olhos, profundos e amarelados, não pediam carinho. Eles refletiam um abismo de desconfiança e dor tão profundo que a maioria das pessoas desviava o olhar em segundos, desconfortável com o reflexo de sua própria negligência. Ele era o cachorro que as famílias pulavam, o cachorro que as crianças apontavam com medo, o cachorro que estava apenas esperando o relógio correr até o dia em que a injeção final viria como uma misericórdia. Mas o que ninguém sabia, enquanto ele tremia no canto daquela cela, é que dentro daquela casca quebrada batia o coração de um gigante. Ninguém sabia que aquele monstro rejeitado estava prestes a se tornar um símbolo global de resiliência. Esta é a história de como o cachorro mais feio e triste do mundo se tornou a face da esperança. E eu garanto, você nunca mais vai olhar para um animal de rua da mesma maneira depois de ouvir isso. Para compreender a magnitude do milagre que estava por vir, precisamos mergulhar na escuridão de onde ele veio. A história de Benji, vamos chamá-lo assim agora, embora esse nome só viesse muito depois, começou muito antes daquele abrigo. As cicatrizes em seu corpo eram um mapa geográfico de tortura. Ele foi encontrado vagando em uma zona industrial, comendo restos de plástico e bebendo água contaminada. Quando o controle de animais o pegou, ele não lutou. A luta já havia saído dele. Ele se deixou levar. Um corpo inerte, pesado com a gravidade de uma vida sem amor. No abrigo, ele foi classificado como inadotável. A etiqueta vermelha na ficha. Isso significava que ele não seria colocado na vitrine da frente, onde os filhotes brincavam. Ele ficaria nos fundos, onde o silêncio era interrompido apenas pelos latidos de outros cães condenados. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Benji viu dezenas de companheiros de cela chegarem e partirem, alguns para lares, a maioria para o quarto final. Ele aprendeu a rotina da rejeição. Quando os humanos entravam no corredor, ele se virava para a parede. Era um mecanismo de defesa. Se ele não olhasse, não veria a expressão de nojo no rosto deles. Se ele não esperasse nada, a decepção não cortaria tão fundo. Ele se tornou uma estátua de tristeza. A sarna piorava com o estresse. Sua pele rachava e sangrava ao menor movimento. Ele era a imagem viva da miséria. Mas o destino, em sua infinita e estranha sabedoria, às vezes usa disfarces improváveis. O disfarce, neste caso, era uma mulher chamada Sara. Sara não estava procurando um cachorro. Ela estava no abrigo para doar cobertores velhos. Ela já tinha cães, sua casa estava cheia, sua vida estava completa. Ela estava apenas de passagem. Mas ao caminhar pelo corredor dos fundos, algo a fez parar. Não foi um latido, foi o silêncio. Diante da cela 384, não havia som. Havia apenas uma forma encolhida no canto, virada para a parede. A maioria das pessoas teria continuado andando. Sara parou. Ela se aproximou da grade e sussurrou um "Oi". Benji não se moveu. Ela tentou de novo. Nada. Movida por uma curiosidade dolorosa, ela pediu a um funcionário para ver o cachorro.
O funcionário suspirou, cansado. Moça, você não quer ver esse aí? Ele está doente, ele é velho e, honestamente, ele cheira muito mal. Temos labradores lá na frente. Mas Sara insistiu. Quando a porta de metal se abriu com um rangido agudo, o cheiro realmente a atingiu. Era o cheiro de infecção e abandono. Mas quando Benji finalmente virou a cabeça, muito lentamente, como se o pescoço doesse e seus olhos encontraram os dela, Sara não viu um monstro. Ela viu uma alma gritando por socorro em uma frequência que só o coração podia ouvir. Naquele momento, no meio da sujeira e da desesperança, Sara tomou a decisão mais irracional de sua vida. Ela não ia apenas doar cobertores. Ela ia levar o caos para casa. A viagem de carro foi um pesadelo silencioso. Benji estava aterrorizado, vomitando Billy no banco de trás, tremendo tão violentamente que o carro parecia vibrar. Ele não entendia o que estava acontecendo. Na mente dele, ele estava sendo levado para ser morto. Ele não conhecia o conceito de salvação. Quando chegaram à casa de Sara, ele teve que ser carregado. Ele não sabia andar na grama. Ele não sabia o que era um tapete. Ele se arrastou para debaixo da mesa da sala de jantar e ali ficou, uma bola de espinhos e medo, recusando-se a sair. As primeiras semanas foram um teste de fé que faria qualquer um desistir. Benji não comia na frente de ninguém. Ele só comia de madrugada, quando a casa estava em silêncio absoluto. Ele não fazia suas necessidades lá fora. Ele fazia onde estava deitado, com medo de se mover e ser punido. A casa de Sara começou a cheirar como o abrigo. O marido dela estava cético. Os amigos diziam que ela tinha feito um erro, que aquele cachorro estava quebrado demais para ser consertado, que a coisa mais humana a fazer seria a eutanásia. Ele está sofrendo, Sara, diziam. Você está prolongando a agonia dele. E houve noites escuras e longas, em que Sara sentou no chão da cozinha, chorando, pensando se eles estavam certos. Benji rosnava se ela tentasse tocar nas feridas para limpá-las. Ele não mostrava gratidão, ele mostrava terror. Se você já se sentiu assim, tentando salvar algo, ou alguém que parece não querer ser salvo, se você entende a dor de amar sem ser correspondido inicialmente, este é o momento de se inscrever no canal. Histórias como a de Benji são lembretes de que a persistência é a única chave que abre as portas trancadas da alma. Junte-se à nossa comunidade de pessoas que não desistem. A virada não aconteceu com um grande evento cinematográfico. Não houve música de fundo, nem uma corrida em câmera lenta. Aconteceu numa terça-feira comum. Sara estava sentada no chão, lendo um livro em voz alta, algo que ela fazia para acostumá-lo com sua voz. Ela não estava olhando para ele. De repente, ela sentiu algo úmido tocar sua mão. Ela congelou. Pelo canto do olho, ela viu. Benji havia saído debaixo da mesa. Ele havia se arrastado centímetro por centímetro, vencendo o instinto de fugir, vencendo a memória de todas as mãos que o agrediram no passado. Ele encostou o nariz frio na mão dela e soltou um suspiro. Aquele suspiro foi o som de uma barreira se rompendo. Foi o som da rendição. Não a rendição à morte, mas a rendição ao amor. Sara chorou silenciosamente, sem se mover, deixando que ele cheirasse sua pele, deixando que ele decidisse que ela era segura. A partir daquele dia, a recuperação começou de verdade. Não foi rápido. A sarna demorou meses para curar. Banhos medicinais diários eram uma batalha. Mas agora, Benji permitia. Ele entendeu que aquela água, embora assustadora, trazia alívio para a coceira que o atormentava há anos. A comida começou a ser aceita com mais entusiasmo. Ele começou a ganhar peso, e então algo milagroso aconteceu. O pelo começou a crescer.
Onde antes havia apenas pele cinza e escamosa, começou a surgir uma penugem macia, de uma cor caramelo dourada que ninguém sabia que existia. O monstro de pedra estava descascando e por baixo dele havia um cão. Um cão lindo. Mas a transformação física, por mais impressionante que fosse, não era nada comparada à transformação psicológica. O cachorro, que não sabia brincar, descobriu aos 7 anos de idade o que era uma bola de tênis. A primeira vez que ele viu uma bola quicar, ele se assustou, depois curiosidade, depois uma patada desajeitada e de repente ele estava correndo pela sala, escorregando no piso, com a boca aberta em um sorriso que parecia rasgar seu rosto. Benji sorria. Um cachorro que passou a vida no inferno estava sorrindo na sala de estar de uma estranha que virou mãe. Sara começou a documentar essa jornada nas redes sociais. Inicialmente, era apenas para mostrar aos amigos que ela não estava louca, que havia esperança. Ela postou a foto do dia do resgate, o vulto cinza na cela. E ao lado, a foto atual. Benji dormindo de barriga para cima no sofá. A internet, esse lugar muitas vezes tóxico e barulhento, parou. A imagem viralizou. Não por causa da fofura, mas por causa do contraste. As pessoas olhavam para aquela transformação e viam nela as suas próprias lutas. Pessoas com depressão comentavam: se ele conseguiu sair daquela escuridão, talvez eu também consiga. Pessoas que sofriam bullying diziam: ele era chamado de monstro e agora é um príncipe. Benji deixou de ser apenas um cachorro. Ele se tornou um espelho. As mensagens começaram a chegar de todo o mundo. Japão, Brasil, Alemanha, Austrália. Milhares de pessoas acompanhavam o bom dia de Benji. Ele recebeu doações, brinquedos, cartas de crianças. Mas Sara percebeu que Benji tinha uma missão maior do que ser uma celebridade de Instagram. Ele tinha uma empatia sobrenatural. Talvez porque ele conhecesse a dor tão intimamente, ele conseguia detectá-la nos outros. Quando Sara estava triste, Benji era o primeiro a saber, pressionando a cabeça contra o peito dela. Quando eles passeavam e viam alguém chorando no banco da praça, Benji puxava a guia naquela direção, não para pular, mas para sentar ao lado da pessoa e oferecer sua presença silenciosa. Sara decidiu treiná-lo como cão de terapia. Os especialistas disseram que era arriscado. Cães de rua têm traumas, podem ser imprevisíveis, alertaram. Mas Benji passou em todos os testes com a nota máxima. Ele não tinha um pingo de agressividade em seu corpo. A agressividade havia sido lavada junto com a sujeira da rua. O que restou foi uma gratidão pura. A primeira visita de Benji a um hospital infantil foi o momento em que a profecia se cumpriu. O cachorro que ninguém queria entrou em um quarto onde uma menina careca pela quimioterapia se recusava a sorrir há semanas. Benji, com suas cicatrizes ainda visíveis sob o pelo novo, subiu na cama com cuidado. Ele não pulou. Ele se arrastou devagar e deitou a cabeça nas pernas da menina. A menina olhou para as cicatrizes dele. Ela passou a mão na orelha dele, que tinha um pedaço faltando. Ele é quebrado, igual a mim, ela disse. Sara segurou as lágrimas e respondeu: ele não é quebrado, querida. Ele é um quebra-cabeça que foi montado de novo, e ele é mais forte por causa disso. A menina sorriu e abraçou Benji. A partir desse dia, Benji tornou-se uma lenda nos corredores daquele hospital. Ele visitava alas de queimados, onde as pessoas tinham vergonha de suas peles. Eles olhavam para Benji, que já foi um monstro de pele, e se sentiam aceitos. Ele visitava lares de idosos, onde pessoas esquecidas por suas famílias viam nele o mesmo abandono que sofreram, mas também a prova de que nunca é tarde para ser amado de novo. Benji não julgava. Ele não se importava com a aparência, com o cheiro de remédio, com as deformidades. Ele só via almas. O cachorro que ninguém queria, agora era o cachorro que todos queriam ter por perto.
Ele foi capa de revistas, foi convidado para programas de TV, mas a fama nunca subiu à cabeça dele. Para Benji, a felicidade não eram os likes ou os aplausos. A felicidade era o cheiro da chuva na grama sem ter que dormir nela. Era o som da ração caindo na tigela. Era o toque da mão de Sara. Ele vivia cada dia com uma intensidade que nós, humanos, esquecemos de ter. Ele acordava todos os dias como se tivesse ganhado na loteria, porque para ele tinha. A história de Benji nos força a confrontar uma verdade desconfortável sobre a nossa sociedade. Nós somos rápidos em descartar. Descartamos objetos, descartamos amizades, descartamos amores e, tragicamente, descartamos vidas. Nós olhamos para a embalagem e julgamos o conteúdo. Nós vemos uma cicatriz e assumimos que é um defeito, quando, na verdade, é uma história de sobrevivência. Benji nos ensinou que o valor de um ser não diminui por causa da incapacidade de alguém de enxergá-lo. O fato de ele ter sido ignorado por 1000 pessoas no abrigo não o tornava menos valioso. Apenas mostrava que 1000 pessoas estavam cegas. Hoje, Benji já é um senhor idoso. O focinho dele está branco, as patas andam mais devagar. A artrite o incomoda nos dias frios, mas o brilho nos olhos dele, aquele brilho é imortal. Ele passa os dias deitado na varanda de Sara, observando o mundo com a calma de um monge. Às vezes, ele sonha e suas patas se movem, talvez correndo atrás de coelhos imaginários, ou talvez fugindo de fantasmas antigos que não podem mais alcançá-lo. Quando olhamos para a trajetória dele, do chão frio da cela 384, para o abraço caloroso do mundo, somos lembrados de que o fundo do poço não é o fim. O fundo do poço é apenas a base sólida onde você constrói a sua nova fundação. Benji não tinha esperança, até que ele se tornou a própria esperança. Ele provou que o amor não é apenas um sentimento fofo, é uma força da natureza. É uma energia capaz de regenerar células, de curar traumas e de reescrever destinos. E talvez, apenas talvez, a história de Benji não seja sobre um cachorro. Talvez seja sobre você. Talvez você esteja se sentindo como o Benji da cela 384 agora. Ignorado, quebrado, feio por dentro ou por fora. Sentindo que suas melhores chances já passaram e que você está apenas esperando o tempo acabar. Se você está se sentindo assim, olhe para esse cachorro. Olhe para o que ele se tornou. A virada pode estar a um sim de distância, a uma mão estendida de distância, a um momento de coragem de distância. O legado de Benji não será apenas as fotos bonitas ou as notícias de jornal. O legado dele será cada pessoa que decidiu adotar um cachorro idoso ou doente por causa dele. Será cada pessoa que decidiu não desistir de si mesma porque viu um cachorro vencer o impossível. Ele iniciou um movimento de compaixão. Então, da próxima vez que você passar por um abrigo ou vir um animal na rua que o mundo chama de feio, pare. Olhe de novo. Olhe mais fundo. Ali pode estar o seu melhor amigo. Ali pode estar o milagre que você estava esperando. Porque ao salvar o Benji, Sara pensou que estava salvando um cachorro. Mas ela descobriu, anos depois, que o cachorro foi quem a salvou. Ele a salvou da indiferença. Ele a salvou de uma vida comum. Ele deu a ela um propósito. O cachorro que ninguém queria, agora é o cachorro que o mundo precisava. E ele está aqui para nos dizer, com seu olhar doce e suas cicatrizes de guerra, que enquanto houver um coração batendo, existe a chance de um final feliz. Não desista. Nunca desista. Porque o seu milagre pode estar virando a esquina, trazendo cobertores e uma nova vida. Se essa história tocou o seu coração, se você sentiu a jornada do Benji, compartilhe este vídeo. Vamos fazer com que a mensagem dele chegue a todos os cantos. Vamos esvaziar os abrigos e encher os lares de amor. Obrigado por assistir e lembre-se, o amor é a única coisa que cresce quando é repartido. Até a próxima história.